tarde! Mais uma live Não Desista. Estamos aqui nessa sexta-feira para falar um pouquinho sobre ouvir com empatia. Ouvir se colocando no lugar do outro, quão difícil é. Vamos falar a verdade. Hoje nós estamos vivendo num mundo em que todo mundo tem uma opinião para dar, todo mundo tem um pitaco, todo mundo sabe tudo, todo mundo sabe, cheio de opinião. Nós estamos vivendo esse tempo e o quão difícil é quando a gente percebe que as pessoas estão muito cheias de opiniões e muitas vezes não estão querendo ouvir o que o outro, não tem aquela escuta empática, se colocando no lugar do outro, vendo a posição do outro, tentando entender a opinião do outro, tentando entender o que o outro está falando, que muitas vezes a gente está falando junto e o outro não está nem sendo compreendido primeiro pela gente. E isso é algo que nos dificulta muito no nosso dia a dia, porque dificulta os nossos relacionamentos, dificulta o relacionamento entre casal, dificulta o relacionamento entre mãe e filho, entre pai e filho, dificulta o entendimento entre as pessoas. Então é muito complicado quando a gente não sabe ouvir da forma que a gente deveria. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. O nosso devocional hoje está em Tiago, capítulo 1, do versículo 19 a 27. Mas antes eu vou pedir ao meu esposo para fazer uma oração, para a gente abrir o nosso devocional. E a partir disso aí a gente vai falar um pouquinho do texto de Tiago e vai comentar um pouquinho sobre ouvir com empatia. Amém. Pai, te agradecendo por esse momento, podemos adquirir sabedoria que vem dos céus através da Bíblia, da tua palavra. Glorificado seja o teu nome em todo o tempo. Mais uma vez, Senhor Deus, eu clamo a ti. Abençoe-nos, abre os nossos olhos, nossos ouvidos espirituais, para que possamos entender o que realmente o Senhor quer nos falar nesse dia. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então nós vamos ler aqui Tiago 1, do versículo 19 ao 27, é o nosso texto base. Ele fala assim: ouvir e fazer. Eu estou lendo na Nova Tradução da Linguagem hoje. Lembrem disso, meus queridos irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva, porque a raiva humana não produz o que Deus aprova. Portanto, deixem todo costume imoral e toda má conduta. Aceitem com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, a qual pode salvá-los. Não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. Porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é. Dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece a sua aparência. O Evangelho é a lei perfeita, que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer. Alguém está pensando que é religioso? Se não souber controlar a língua, a sua religião não vale nada. E ele está enganando a si mesmo. Para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é esta: ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e não se manchar com as coisas más desse mundo. Amém. Então a gente quer enfatizar a questão de ouvir com empatia. A gente estava lendo o nosso devocional e estava falando de duas pessoas que colocam nas suas casas bandeiras, colocam adesivo em seus carros sobre opiniões, e que a gente está vivendo, como eu falei no início, num mundo assim, onde todo mundo tem suas opiniões, todo mundo tem conselho para dar, todo mundo tem algo para falar sobre a vida, principalmente sobre a vida do outro. Muitas vezes não resolve os seus problemas, mas sobre a vida do outro tem sempre algo para falar, e é o tempo que nós estamos vivendo. Mas quando a gente para olhar, a comunicação muitas vezes que está acontecendo no nosso dia a dia, ela não está sendo tão eficaz, porque
tirando pelo nosso relacionamento conjugal, eu e do Gustavo. Muitas vezes, às vezes a gente conversando sobre algum assunto, eu tenho uma opinião, porque normal, num relacionamento normal, uma pessoa vem de uma convivência, vem de uma criação, vem de outros hábitos, ela vai ter a sua opinião e o outro vai ter a outra, isso é completamente normal. Mas aí o que acontece? Muitas vezes a gente, colocando alguns assuntos em questão, um fala e às vezes, o que acontece no dia de hoje? Ou o outro tampa os ouvidos, porque no momento em que a pessoa está falando, ele não está ouvindo, ele está muitas vezes formulando a resposta na cabeça dele. E quando ele está formulando a resposta, ele não está com o ouvido aberto mesmo a escutar o que o outro está falando. Então, a opinião dele está sendo sempre levado mais em conta do que o que a pessoa está falando. Então, assim, isso acontece em todos os relacionamentos, se a gente for parar para olhar. Acontece no relacionamento conjugal, acontece no relacionamento, muitas vezes, de pai e de pais e de filhos, acontece no relacionamento dentro de um ambiente de trabalho, acontece no relacionamento na igreja, entre as pessoas. Então, desde que haja duas pessoas, sempre não, a gente não pode generalizar, mas muitas vezes acontece de um falar e o outro não ter a escuta empática, que é aquela escuta onde você está se colocando no lugar do outro, você está procurando ver o que o outro está procurando entender, o que o outro está querendo expressar com aquela opinião. Então, isso é muito nocivo. Por quê? Porque muitas vezes passa a mensagem para o outro de que ela não vai abrir mão das próprias convicções, ela vai continuar com as próprias convicções dela, mesmo se tiver um relacionamento com você. Isso é muito complicado, porque relacionamento, seja de que espécie for, tem que ter, alguém precisa ceder. Quando tem duas pessoas envolvidas, alguém precisa ceder. Então, a partir do momento que você está falando, como é ruim, né? Às vezes você está falando com a pessoa e a pessoa e ela emenda junto com você a fala e no fim das contas ela nem parou para te ouvir, você também não consegue entender porque você está falando junto e fica aquela bagunça e aí você fica assim, meu Deus, eu estou conversando com a pessoa, mas a pessoa não para me ouvir. Eu não sei vocês, mas eu não gosto de lidar com pessoas assim, porque se eu posso ouvir, parar o que eu estou fazendo, emprestar o meu ouvido para ouvir o que a pessoa tem a dizer, e a pessoa, de uma certa forma, não consegue me dar essa condição de que ela está ali também como ouvinte, eu não quero relacionamento com uma pessoa dessa. Ser bem sincera, porque é muito complicado. Parece que não é uma coisa de mão dupla. É algo que só você está fazendo. Você está emprestando seu ouvido para o outro, está ouvindo o que o outro tem a dizer, o outro fala, e quando é a sua vez de dizer, o outro está lá, tagarelando junto. E aí, assim, eu não sei vocês, mas eu não me sinto bem em estar conversando com uma pessoa assim. Que dirá ter um relacionamento com uma pessoa assim? Porque são pessoas que elas não estão ali para uma troca. Elas estão ali muitas vezes só para despejar algo em você, despejar de repente o lixo emocional dela, algo que aconteceu de ruim no dia dela, ela está ali para despejar. Quando você começa a falar, mesmo que seja para comentar sobre aquele assunto que a própria pessoa está falando, a pessoa não ouve, a pessoa fica falando junto. Então, como é complicado um relacionamento assim. E em outros versículos, quando a gente leu aqui em Provérbios também, tem outros versículos que falam que a pessoa que se apressa em falar e não sabe ouvir é tola. É tola. Então, assim, quando a gente para observar quantas pessoas estão nessa situação. E quando a gente não tem essa escuta, quando a gente não sabe realmente parar para escutar e não quer abrir mão das próprias convicções, a gente também não é uma pessoa ensinável. E isso é muito complicado,
porque é tão difícil lidar com pessoas assim. Eu tenho até um testemunho para falar. Eu sempre fui assim, sempre participei de corais da igreja. Então, assim, participei de coral infantil, participei de coral na adolescência, na juventude. Aconteceu uma situação na igreja onde eu era membro, um tempo atrás, em que foi muito complicado, porque uma ministra de música, ela abriu mão do tempo dela, não cobrou para ensinar. O conjunto onde eu fazia parte era um coral, várias pessoas, né? Tipo um coral assim de juventude. E aí ela abriu mão do conhecimento dela, né, de não cobrar pelo conhecimento dela, para ensinar algumas técnicas de vocal, fazer back vocal, fazer a segunda voz, a primeira voz. E aí sabe o que aconteceu? Chegou um ponto que ela falou, não dá para mim. E aí a hora que perguntaram por que não dava para ela, ela falou que as pessoas aqui sabem tudo. Olha que situação, as pessoas aqui sabem tudo. Elas não querem abrir mão do que elas não sabem, porque elas acham que elas sabem. Do que elas não sabem. Elas não querem abrir mão disso para aprender realmente a forma correta de cantar, aprender realmente a fazer uma segunda voz. Elas não querem abrir mão. Elas acham que elas sabem, elas ficam teimando com aquilo e eu não vou abrir mão do meu tempo para lidar com pessoas assim. Olha só que situação, chegou a esse ponto da pessoa não querer se dispor a ensinar porque viu que ali só tinha pessoas que não queriam ser ensinadas. Só tinham pessoas que achavam que sabia tudo. E quão complicado isso é. E toda vez que a gente não presta o nosso ouvido para ouvir o outro, de uma certa forma é como se a gente estivesse dizendo isso para o outro. Eu sei tudo, vou ficar com o que eu sei, não me interessa saber sua opinião, não me interessa considerar o que você vai falar, não me interessa, eu não quero ouvir nem sobre a sua vivência, sobre as suas experiências, eu não quero ouvir, porque entre ouvir isso e abrir mão das minhas convicções, eu prefiro continuar com as minhas convicções. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque isso muitas vezes acaba com os nossos relacionamentos. A forma como a gente lida com a nossa comunicação no dia a dia. Porque isso é algo que a gente não tem como evitar. A comunicação, eu digo assim, que hoje quem investe num curso para aprender a se comunicar melhor, para aprender a escolher melhor as palavras, ter maior entendimento, eu digo que é investimento mesmo. Não é luxo, é uma necessidade. Antes a pessoa poderia pensar assim, eu vou investir num negócio desse, eu não trabalho com vendas, eu não faço nada disso, eu não preciso me comunicar, eu não sou um advogado, eu não sou nada disso, eu não preciso me preocupar com a minha comunicação. Mas hoje eu vejo quão necessário isso é, porque cada vez mais as pessoas estão abrindo mão de se comunicar melhor, de parar para ouvir, de ter empatia pelas pessoas, para ficar com as próprias convicções. Isso é muito complicado. Aqui em Tiago, quando a gente olha para o texto, ele fala no versículo 20, a raiva humana não produz o que Deus aprova. Então a gente lembrou um pouquinho, quando a gente estava fazendo nosso devocional, sobre as obras da carne e os frutos do Espírito. Será que é a gente que serve a Deus? É uma coisa que vem da gente, que a gente consegue ter esse domínio? Eu creio que não. Eu até estava falando para Gustavo, que eu creio que não, que é o fruto do Espírito que tem que agir em nós, e isso só acontece quando o Espírito Santo habita em nós. Quando a gente começa a ter mais relacionamento com Deus e dá espaço para o Espírito Santo agir na nossa vida, aí sim, ele vai nos controlar, ele vai nos dar domínio próprio, ele vai deixar a nossa raiva, a gente controlar, ter controle sobre a nossa raiva, a gente conseguir falar sem agredir o outro, porque muitas vezes as nossas palavras também são formas de agressão ao outro. Muitas vezes a forma como nós falamos também é como se fosse um tapa em uma pessoa. É uma forma de agressão. É aquilo que a gente fala sobre agressão verbal. Dependendo da forma como a gente fala, é uma agressão.
Então, assim, quando a gente para olhar, tem todos os tipos de agressão, não é só violência física, não é só pegar no braço, bater, nada disso, dar um empurrão, não é nada disso. Muitas vezes também tem a agressão verbal, tem a falta de respeito em relação Agressão às psicológica. agressão psicológica, é o que a pessoa fala assim, ah, você não é nada, você não vai dar nada. Você é um burro. Você é um burro, dependendo da forma como você fala com o seu filho, como você fala com o seu cônjuge, como você fala com as pessoas que estão à sua volta, você também está agredindo psicologicamente também a pessoa. E às vezes dói mais do que um tapa, um soco na cara. Sim, dói muito mais. Então são marcas que muitas vezes as pessoas carregam pelo resto da vida. Tem que ficar anos fazendo terapia para procurar se acertar, procurar se entender, procurar administrar bem os sentimentos. Então, assim, tudo isso é muito nocivo. É muito nocivo. Então, eu acredito, pela palavra de Deus, que só Deus nos dando domínio próprio, nos dando mansidão, quão é difícil. Olha os frutos da carne. Vamos abrir lá em Gálatas. Enquanto eu vou abrindo, se você quiser falar alguma coisa, vou abrindo aqui. E isso me faz pensar, me trouxe a pensar, eu estava até comentando com a Milena, que às vezes as pessoas que nós estamos vendo com nossos olhos, às vezes optamos por não ouvir, às vezes queremos falar e não ouvir. Eu fico imaginando assim, às vezes nós estamos falando, Deus, porque o Senhor não me ouve? Deus, porque você não faz isso? Deus, o seu tempo está demorando, Deus, me ajuda nisso, Deus. E às vezes Deus está querendo falar com você e Deus está falando, e por você não ficar em silêncio para ouvir, somente falar bem assim, Senhor, fala comigo, eu quero te ouvir. Às vezes Deus está falando ou está querendo falar com você, mas você está falando tanto, usando, talvez por você não já estar com mais paciência de esperar, você está falando, está murmurando, você está... E Deus só aqui te olhando, Deus nos olhando. Então que eu já me peguei muitas vezes assim, por isso que eu falo com propriedade. Talvez você passe por isso, talvez um momento da sua vida você passou por isso, ou conheceu alguém que passou. Às vezes você e eu, em vez de falarmos assim, Senhor, o Senhor conhece, a palavra do Senhor fala que o Senhor conhece o mais profundo do nosso interior, até mesmo antes de pensarmos, o Senhor já sabe que nós vamos pensar e falar. E eu quero te ouvir, Senhor. Me acalma, fala comigo, eu estou aqui como seu filho, me aconselhe como um pai. Mas às vezes a gente opta por murmurar, blasfemar, falar. Então que deixa o Espírito Santo. Que nada mais é do que uma atitude que muitas vezes a gente está fazendo com as pessoas. Sim, também. Que nós estamos vendo. Imagina Deus que não conseguimos enxergar assim visivelmente, né? Sim. Sabendo que Ele existe por causa da nossa fé. E então, acalma o seu coração. Eu te digo com propriedade, acalma o seu coração. E um breve testemunho. Uma vez eu estava tão aflito e só falando e murmurando e passando por um momento difícil no casamento e passando vida difícil na vida profissional, e eu não sabia o que fazer, eu chorava sozinho. E um dia eu falei assim, Senhor, eu já não sei mais o que fazer. Gente, eu fiquei em silêncio, eu falei, Senhor, fala comigo. Eu ouvi a voz de Deus falando comigo, eu tomei até um susto. Ele falou assim, homem de pouca fé. Gente, eu tava sozinho em casa. Abri meu olho de novo. Homem de pouca fé. Eu saí, eu rodei a casa todinha para ver se não tinha alguém me ouvindo, eu falando nada. E eu falei, Senhor, porque nós temos que ter sabedoria também. Se é Deus realmente falando com a gente ou se é o inimigo querendo confundir a nossa vida. E eu falei, Senhor, se é o inimigo está querendo me confundir, por ele estar vendo eu nesse momento de aflição, que ele parte em retirada do meu lar, é um lar onde o Espírito Santo de Deus habita, a presença de Deus é real. Mas se é o Senhor que está falando comigo, faça que a pessoa amanhã me ligue e me dê uma resposta, diz que eu já estou esperando já há tempo. Meu irmão e minha irmã, eu te digo como fosse hoje eu vivendo aquele dia. De manhã cedo,
A mesma pessoa que eu citei o nome me ligou trazendo uma resposta de uma coisa que eu tanto ansiava. Então, talvez falta você ficar em silêncio, parar de murmurar, parar de falar, parar de questionar Deus, por que isso não está acontecendo, por que isso acontece comigo, por quê? Mas pergunta, Senhor, para que o Senhor quer que eu passe por isso? O Senhor quer me ensinar. Mas não fique toda hora, para quê? Só fala, Senhor, para quê? Me orienta para que eu não erre, para que eu não faça da forma que eu acho que seja melhor. E ouça Deus falar com você, que Ele vai trazer a resposta. Em Provérbios também fala que até o tolo passa por sábio se ficar calado, né? Sim. Então, às vezes, falta a gente também ficar quieto, abrir mão dessas convicções que a gente acha que tem. Inclusive, eu vou até botar um card aqui, que tem uma live que a gente tem, vai aparecer nesse cantinho aqui, que é Vivendo por Deus ou por Crenças. Depois dá um correzinho nesse vídeo, que você vai ouvir a gente falar mais um pouquinho sobre isso também, que quando a gente tem que abrir mão das nossas convicções, geralmente todas, né, todo momento, né, porque as nossas convicções nunca estão certas, então a gente tem que abrir mão muitas vezes. Então assista esse vídeo que você vai entender. E aí, em Gálatas 5, fala um pouquinho das obras da carne e dos frutos do Espírito. Gálatas 5, versículo 19. As coisas que a natureza humana, no caso as obras da carne, produz são bem conhecidas. Elas são imoralidade sexual, impureza, as ações indecentes, adoração de ídolos, feitiçarias, inimizades, brigas, ciumeiras, os acessos de raiva, ambição egoísta, a desunião e as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse, o que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Aí versículo 22, mas o Espírito de Deus, aí os frutos do Espírito, produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Então, está falando aqui, versículo 22, o Espírito de Deus produz. Não é algo que está inerente a gente. Então não adianta eu virar e falar assim, você precisa ser mais paciente. Sozinho você não vai conseguir. O Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Tem até um filme, não sei se vocês já assistiram, queria até indicar. Final de semana tá aí, se vocês quiserem assistir. Mais que Vencedores. É um filme evangélico muito bom. E tem uma parte, tem uma história, vou dar um spoilerzinho, tá? Quem não assistiu já é um spoiler. Tem uma mulher que ela era avó de uma menina. A menina, a filha dela, conheceu um cara. O cara levou ela para o mundo das drogas, ela acabou falecendo. Teve a menina e tudo, acabou falecendo. E o cara era um doidão também, até que ele se converteu. E aí no filme aparece a menina com o pai assim, afastado, né? Eles não tinham contato, porque para a menina a avó dizia que o pai tinha morrido. E aí a hora que, por algumas situações do filme, eles começaram a se aproximar, a avó não aceitou. E aí ela virou para Deus e falou bem assim, uma parte do filme: Senhor, o Senhor, se for para perdoar esse homem aí, porque se coloca no lugar dessa mulher. Teve a filha, situação toda que aconteceu, tirou ela de casa, botou no mundo das drogas, morreu, deixou uma filha e no fim das contas ela tinha muita mágoa desse cara. Então ela virou e falou: Senhor, se for para perdoar esse homem, o Senhor vai colocar isso dentro de mim, que eu não consigo não. Então é bem isso, os frutos do Espírito. Nós não conseguimos por nós mesmos. Nós não temos esse poder. Então está falando que o Espírito de Deus produz o amor,
produz a alegria, produz a paz, produz a paciência, produz a delicadeza, produz a bondade, produz a fidelidade, produz a humildade, produz o domínio próprio. E aí você pode me dizer, mas como, Milena? Como que o Espírito Senhor produz isso? Quando a gente abre o nosso coração para Deus e começa a ter relacionamento com Deus. Relacionamento de intimidade. Se coloca à disposição. Deixa o Espírito Santo habitar em nós. Coloca-se à disposição de Deus. O Espírito Santo começa a habitar em nós. Ele começa a fazer morada. E a partir disso, os frutos do Espírito podem ser colocados em nós. Que é o amor, paciência, benignidade, domínio próprio, mansidão. Eu falo com o Gustavo, para mim um dos mais difíceis dos frutos do Espírito é o domínio próprio. Porque a pessoa se dominar, ela tem tudo. Se ela tiver domínio próprio, ela consegue amar. Se ela tiver domínio próprio, ela consegue se colocar no lugar do outro. Se ela tiver domínio próprio, ela consegue não xingar o outro numa briga de trânsito. Pensa, o domínio próprio quase que rege tudo praticamente. Além do amor, né, que Deus nos coloca. Então, só Deus e o Espírito Santo pode colocar isso nos nossos corações. Então que a gente peça cada dia mais, nós que conhecemos a palavra de Deus, somos cristãos, já demos o lugar a Deus, o Espírito Santo na nossa vida, e a gente possa pedir todo dia, Senhor, me dá os frutos do Espírito, eu preciso ter mais paciência. Eu falo por mim, tá? Eu preciso sim, porque paciência é zero na minha vida. Eu sou péssima na paciência. Uma coisa que Deus tem que me mudar muito, muito mesmo. Então o Espírito Santo tem que fazer a obra. Então a gente tem que pedir todos os dias, Senhor, me dá mais paciência, me dá mais amor, me dá mais longanimidade, me dá mais benignidade, me dá os frutos do Espírito, Senhor, coloca no meu coração, coloca na minha vida, para que eu consiga com as pessoas, assim como aquele versículo, quem não consegue amar o seu irmão que vê, não pode amar a Deus que não vê. Então, para que a gente coloque em prática os frutos do Espírito com as pessoas, porque é como o Gustavo falou, se a gente não conseguir colocar com as pessoas que a gente vê, quando a gente estiver orando a Deus, a gente também não vai saber ouvir, igual ele comentou. A gente só vai ficar, não, Senhor, eu preciso disso, hein? Senhor, me vê isso aqui. Senhor, pelo amor de Deus, Senhor, o negócio está feio pro meu lado, é isso está acontecendo. A gente não vai parar para ouvir realmente a voz de Deus, porque a gente vai estar mais preocupado em falar. E quando a gente fala muito, a gente não vai ter aquela sabedoria também para ouvir. A gente não vai ter a paciência, a gente não vai querer abrir mão das próprias convicções para aceitar a vontade de Deus na nossa vida. Então que a gente possa cada dia mais pedir a Deus, Deus, me dá os frutos do Espírito, me dá paciência para ouvir as pessoas, se colocar no lugar do outro e aceitar também, respeitar as diferenças, porque a gente tem muito isso também. Não tem aquela fala, religião, futebol e outras coisas, não se discute. Já ouviu falar nessa frase? Por que isso acontece? Acontece porque as pessoas têm as suas próprias convicções e ninguém quer abrir mão. A gente não sabe respeitar. O outro tem uma opinião diferente da gente, a gente quer na marra convencer ele de tudo quanto é jeito. E as coisas não são assim. Nós podemos nos dar bem uns com os outros, mesmo sem ter a mesma opinião do outro. A gente pode se dar bem. Basta a gente pedir a Deus cada dia mais, Senhor, me dá os frutos do Espírito. Eu preciso me colocar no lugar do outro, ter empatia, que é isso, é ter empatia, e solidarizar com o outro, estar me colocando no lugar do outro, para eu entender que muitas vezes a opinião dele é diferente, mas não quer dizer que eu estou certa, ou ele está certo, ou tem alguém errado. Não. Simplesmente eu posso respeitá-lo sendo assim. Eu posso respeitar o outro sendo desse jeito. Porque nós não vamos ser iguais. Nunca vamos ser iguais. Nós somos únicos. Já parou para olhar? Você olha no espelho, não tem uma pessoa igual a você. Igual nesse mundo.
Mesmo pessoas que parecida, são né? Existe, né? Sósias, né? Mas mesmo quando a pessoa é gêmea idêntica, Sempre tem alguma coisa nunca é diferente. parecido. Às vezes é o temperamento que é diferente, às vezes é a forma de se vestir, um gosta de se vestir de um jeito, outro gosta de outro, mas não quer dizer que um tem que ser inferior ao outro, um tem que ser melhor do que o outro, porque é diferente, não. Nós precisamos entender e procurar respeitar as diferenças, respeitar o outro não ter a mesma opinião do que eu. Nós precisamos ter respeito pelas pessoas. E isso a gente precisa pedir a Deus todos os dias, porque não é fácil não, Porque é bem também difícil. quem convence não é a gente, né? É o Espírito Santo, né? Sim, sim, muitas vezes. E outra, essa questão que o Gustavo falou, muitas vezes o meu relacionamento com Deus, não é que eu estou à frente da outra, mas Deus, através do Espírito Santo, já me revelou certas coisas, tipo, não faz isso, não fala com o fulano desse jeito, já revelou para mim, mas muitas vezes não revelou para o outro irmãozinho, que é novo na fé, que se converteu há pouco tempo. E aí eu quero, não pode, e eu quero, na marra, converter ele a isso. Mas muitas coisas, é o que o Gustavo falou, muitas coisas é o Espírito Santo que revela. E o máximo que a gente precisa pedir é Deus, e dê paciência para respeitar, para entender que o Senhor que vai revelar para ele, o Senhor que vai fazer com que ele tenha uma outra opinião depois a respeito disso. Não estou falando de não ser bíblico, não. Eu estou falando de muitas coisas que o Espírito Santo revela para um e muitas vezes para outro ainda não está revelado. E a gente não pode querer se achar superior ao outro por causa disso. Então vamos passar para o nosso momento de oração? Pai, eu quero te agradecer por mais uma vez lermos sua palavra com liberdade. Senhor, mais uma vez tocar os nossos corações com a sabedoria que vem direto do céu através da Bíblia. Quero te agradecer pela vida de cada pessoa, Senhor Jesus Cristo, que vem e pede oração, que vem e apoia o ministério. Que o Senhor seja com eles, guardando e livrando de todo mal na área física, na área financeira, na área espiritual, Senhor Deus, na área emocional. Que em nome de Jesus, conduza sempre seus servos no caminho correto, assim como nossas vidas. Ó Deus, nos dê paciência também, dê sabedoria para que possamos ouvir o nosso próximo e principalmente sabedoria para ouvir quando o Senhor está falando conosco, ó Deus, para que possamos nos silenciarmos para podermos ouvir o que realmente o Senhor quer que nós façamos um pelo outro, que façamos para te honrar e glorificar o teu nome através do seu falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Fiquem na paz, o Senhor é contigo, somente não desista. Deus abençoe, um ótimo final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. Amém. E se esse vídeo te abençoou, não deixe de seguir o canal, compartilhar e dar like para que o ministério e a família Não Desista cresça cada vez mais e mais, não com seguidores, mas sim com integrantes da família. Amém? Amém. Deus te abençoe e fique na paz. Deus te abençoe.